Eu quero falar com vocês hoje de um assunto, talvez na sua grande totalidade, todos já escutaram, né? Isso acontece muito nos dias de hoje. Eu queria falar um pouco acerca da humildade. E a gente observa no que acontece, no que está acontecendo, né, atualmente, principalmente nas redes sociais, nessa época de pandemia, onde as pessoas ficam mais em casa e expressam suas opiniões, muitas vezes opiniões de ódio, e não aceitam opiniões diferentes. As pessoas estão cheias de si, achando que só elas sabem, que a verdade só está com elas. Quem pensa diferente não tem crédito, não merece crédito, né? Credibilidade alguma. E a palavra de Deus nos alerta, né? Ela fala algo interessante sobre a humildade. E está no livro de Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, diz o seguinte, ó: rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha que fantástico, né? Olha como a humildade é importante. Aqui fala que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a tua graça. Ser humilde é um dom, é uma característica espiritual que Deus deseja que eu tenha e que você também tenha. E o primeiro passo para que isso ocorra é que a gente venha esquecer do próprio eu. Nosso eu tem de ser abandonado, né? É essa a vontade de Cristo, é assim que Ele fala na tua palavra, que o nosso eu que morra, que vive em nós, Cristo Jesus. Sem isso, é impossível ser humilde. Tem uma história bem pequenininha que diz que um alpinista estava subindo uma montanha muito perigosa. E ao chegar a um lugar muito, mas muito alto, ele se levanta, bate no peito, começa a gritar. E logo que ele faz isso, ele escuta uma voz lá de cima de outros alpinistas, num lugar mais alto que o dele, dizendo: meu amigo, cuidado aí, ficar de pé, porque o vento pode te derrubar. Se você quiser fazer isso, fique ajoelhado. Então olha que interessante, né? Esse alpinista achou que estava no lugar mais alto, achou que ele era o melhor, mas ele viu que tinha gente acima dele, né? E além disso, deu orientações para que ele não viesse correr mais risco, né, do que ele já havia corrido. Isso é algo que a gente tem que refletir, né? Às vezes nós achamos que somos os melhores, às vezes nós achamos que toda a nossa confiança que vem da gente, né, e não de Deus, é o que nos move, e as nossas decisões são pautadas nisso. E a palavra de Deus em 1 Coríntios, ela fala, especificamente no capítulo 10, no versículo 12, ela vem falando que aquele que está de pé, que vigie, né, que tome cuidado para o quê? Para que não caia. Então alerta. Se eu, Pedro, acho que estou de pé, se você, amigo que está nos assistindo, acha que está de pé, acha que nada pode te abalar, acha que as forças e os méritos vêm exclusivamente de você, cuidado, porque você está na beira do precipício para cair. Porque a nossa força não vem da gente, vem de Cristo. E quando a gente não enxerga isso, não há humildade em nós, né? E Pedro fez justamente isso. Pedro viveu o começo do seu ministério dessa forma, né? Mesmo vivendo com Cristo, mesmo ali servindo a Cristo, ele não foi humilde. Pedro, ele percebeu, principalmente quando ele negou a Cristo, o quanto ele estava errado, né? O quanto acreditar nas suas próprias forças, nos seus méritos, não fazem sentido ou não levam a lugar nenhum. Ele falou que ninguém ia negar Cristo. Ele disse isso. Cristo tinha avisado, alertado ele, assim como nos alerta de diversas situações, diversas coisas, principalmente na palavra de Deus, né? E ele, quando ele caiu, quando ele percebeu que nele não existia nada de bom, ele sofreu. Ele reconheceu que a confiança tinha que ser inteiramente em Cristo Jesus e nada, mas nada nele, assim como nada em nós, porque de mim não há nada de bom. Nada, por mais que eu venha fazer coisas boas, é o Espírito Santo que nos guia para fazer, mas de mim nada de bom. E Deus nos deixa uma vontade, né? Ele tem um desejo para nossas vidas, que está lá no livro de João, no capítulo 4, no
versículo 23. Olha só que João 4, 23 fala. João 4, 23 diz o seguinte, ó. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha que interessante, né? Deus nos procura aqueles que são humildes de coração, aqueles que vão adorar em espírito e em verdade, e não adorar colocando a nossa confiança em nós mesmos. Porque não há nada mais perigoso, amigos, nada mais perigoso do que o orgulho e a autoconfiança. É aí que você está prestes a cair e se arrepender e passar por situações, dores que não era a vontade de Deus para a sua vida. Que nós venhamos ser uns verdadeiros adoradores, que venhamos a acreditar no único que pode guiar as nossas vidas, que é Cristo Jesus. Fica na paz dele, é esse o meu desejo, em nome de Cristo Jesus.